Skeleton Crew acabou de lançar o episódio 4, então vem comigo para nossa análise completa, bora descobrir todas as referências, conexões com o universo expandido e muito mais. Lembrando que esse vídeo tá lotado de spoilers, então daqui pra frente é por sua conta e risco. Bom, o episódio começa com a tripulação chegando ao que parece ser At-Atin. A gente até consegue ver os satélites climáticos na órbita do planeta. Lembrando que esses dispositivos são responsáveis por produzirem gases nebulares, que são o que fazem com que os planetas permaneçam ocultos para o restante da galáxia. Esses dispositivos também poderiam ser usados para criar grandes perturbações climáticas, como mostrado durante a Operação Cinzas. Essa operação foi mencionada pela primeira vez na HQ Shattered Empire. Ela também apareceu no jogo Battlefront 2 e foi brevemente mencionada na segunda temporada de The Mandalorian. Inclusive, a nave do pessoal de Skeleton Crew se chama Onyx Cinder, o que pode ser traduzido para cinzas de Onyx, que é uma rocha. E isso é uma leve ligação com o nome de Operação Cinzas, que foi traduzido de Operation Cinder. Mas enfim, a Operação Cinzas era parte do plano de contingência do Imperador Palpatine. No caso da morte do Imperador, uma série de droides mensageiros vestidos de vermelho iriam até os membros designados do Império e entregariam as suas ordens finais, que consistia em queimar os ideais da resistência, por meio de ataques que varreriam os planetas, incluindo o próprio planeta natal de Palpatine, Naboo. A logística da operação envolvia o uso de matrizes de perturbação climática para alterar o clima ao redor do planeta, a fim de criar tempestades catastróficas que causariam estragos em mundos habitados importantes. Esses ataques seriam completados pela frota imperial, participando com bombardeios orbitais. Então, quem sabe esses satélites climáticos ao redor dos planetas possam funcionar até como uma arma que pode ser acionada para destruir os planetas ao simples comando desse supervisor. O que eu acho que não é o caso, mas é uma possibilidade. De qualquer maneira, a tripulação aterriza no planeta, que pensam ser At-Atin, e a minha reação foi a mesma do Win. Estava decepcionado por terem chego em casa tão facilmente. Mas algo estava errado, algo estava diferente por ali. O planeta estava todo acabado, com as árvores crescendo no meio das casas, então o meu primeiro pensamento foi: meu Deus, ferrou, eles estão mexendo com viagem no tempo. E essa hora eu juro que minha alma quase saiu do meu corpo só de pensar em Star Wars introduzindo algo tão complicado e francamente problemático como a viagem no tempo. Mas aí a gente descobre que eles estão na verdade em At-Akram, que é um dos 9 planetas que formavam as Joias da Velha República. O que chega a ser uma surpresa, já que a Kim tinha falado que esses planetas tinham sido destruídos. O que me levou a pensar na hora do episódio que seria algo literal, tipo um planeta destruído por uma grande arma que nem foi Alderaan, ou o Império Sith indo lá e destruindo os planetas. Beleza que esse mundo já tá meio destruído, mas num sentido de arruinado, né? Destruído pelas guerras entre os povos Troik e Hatan. Mas eu acho que o aspecto mais sombrio e interessante sobre esse planeta é justamente como ele parece ser uma cópia exata de At-Atin, tendo até os mesmos edifícios e construções do planeta das crianças, porém de uma forma meio deturpada. Isso inclusive me remeteu muito às terras duplicadas de Star Trek, que eram cópias idênticas do planeta. Mas voltando aqui para At-Akram, se comparada a At-Atin, seria o oposto. Por exemplo, o planeta das crianças é completamente pacífico e seguro, chegando até mesmo a ser considerado monótono e chato pelas crianças. Já aqui, todos os habitantes estão em guerra, estão em conflito, tendo até mesmo as crianças já sendo tratadas como adultos e treinando para a batalha desde muito cedo. Tem até um canhão blaster gigantesco no teto de onde seria a escola de At-Atin, que aqui em At-Akram acabou virando um grande refúgio ali, um campo de refugiados. O que me fez pensar em algo que a gente tinha comentado em uma das nossas lives lá no Dia de Na Força, que inclusive é o nosso programa semanal junto com o Norton às quintas-feiras à noite, então fica aqui o convite para você. Inclusive, se você tá gostando aqui da nossa cobertura e quer acompanhar vídeos diários de Star Wars, se inscreve no canal para não perder os próximos. A gente tinha especulado na live que talvez At-Atin e esses outros planetas, como At-Akram, fizessem parte de algum tipo de teste secreto e sombrio, já que os planetas estão sendo escondidos do resto da galáxia e parecem ser totalmente controlados. Mas voltando às crianças, nós conhecemos
conhecemos um pouco mais sobre os Troik, que aparentemente são dos clãs de Et Ekrin, que estão em guerra com os Hatan. Como comentei, nessa sociedade, as crianças já são tratadas como adultos, treinando e entrando para o combate desde cedo. Isso me lembrou de um filme muito bom, mas também muito pesado da Netflix, o Beasts of No Nation, com o Idris Elba, que conta a história de um garoto que é separado de sua família e acaba sendo obrigado a lutar como um mercenário junto de outras crianças em uma guerra civil na África. Mas trazendo de volta aqui para o contexto de Star Wars, eu também lembrei muito da Capitã Phasma, que tem uma história de origem bem interessante, tendo sido uma guerreira desde criança que vivia numa civilização primitiva e violenta, a obrigando a lutar pela sua vida desde muito cedo e eventualmente se tornando em uma assassina sem sentimentos que vimos brevemente na trilogia sequel. Essa civilização das crianças guerreiras e precoces também pode ser uma homenagem ou uma ligação ao Peter Pan e os Meninos Perdidos, ou até mesmo o Senhor das Moscas. Ainda em relação aos Troik, eu gostei de ver a volta dos sotaques a Star Wars. A gente tinha visto muito disso na versão legendada de Clone Wars, onde os Twi'lek tinham um sotaque levemente inspirado no francês, os Clone Troopers tinham um sotaque neozelandês e os Lurma tinham um sotaque escocês, entre muitos exemplos que não me cabe por aqui agora. Já aqui, os Troik, eles têm esse sotaque também bem carregado, mas não necessariamente identificado com algum idioma aqui da Terra. Mas de qualquer forma, é legal mostrar que o básico galáctico, a língua mais popular da galáxia de Star Wars, que pra gente é o inglês, pode ser falado de diferentes maneiras dependendo de onde você estiver na galáxia. Durante a exploração de uma dessas casas, a gente consegue ver até que existe um mural muito parecido com aquele da casa da Fern, possivelmente contendo as espécies fundadoras desse planeta. Vale lembrar que Et Etin tinha só um punhado de espécies, das quais 3 delas a gente consegue ver aqui em Et Ekrin também: os humanos, os Itorianos e os Rodianos. E aproveitando que estamos chegando no final de ano, queria aproveitar para te falar que a Hicks Forge, a maior e mais completa loja de sabre de luz do Brasil, tá com uma promoção imperdível para você começar 2025 com um sabre novo. Todos os sabres da família Skywalker estão com 7% de desconto e usando o nosso cupom que é MANDO, você garante ainda mais 5%, totalizando 12% de economia no seu pedido. Entre os sabres da promoção, temos alguns dos modelos mais icônicos da saga, como o de Anakin Skywalker, Darth Vader, Leia Organa, Luke Skywalker e muitos outros. Então corre agora para o site da Hicks Forge, que eu tô deixando aqui na descrição, e comece 2025 de sabre novo. Mas voltando, outra coisa interessante é o fato de o Santuário Tombado de Et Ekrin ser o lugar que guarda a coordenada para as outras joias da Velha República. E lá em Et Etin, esse mesmo lugar é justamente onde fica o tal do Supervisor, o que vai ao encontro da nossa teoria de que o Supervisor de Et Etin é o antigo capitão da nave das crianças. Teoria essa que foi praticamente confirmada nesse episódio, quando o SM-33 fala que o capitão mandou matar todos da tripulação, que era uma coisa que a gente já tinha falado, e eu tenho certeza que nos próximos episódios a gente vai conhecer esse capitão e ele vai ser o Supervisor. Mas pro final, as crianças chegam ao tal do Santuário Tombado e encontram o nome e as coordenadas de cada um dos planetas, e a gente até descobre o nome da maioria deles. Temos At Aitu, At Aricia, At Aravin, At Akoda e claro, At Akram e At Atin. E de cara já dá pra gente notar que todos eles têm o mesmo padrão de nomenclatura, o que nos leva a deduzir que todos esses planetas realmente sejam cópias de si mesmos, tendo as mesmas espécies, as mesmas construções e por aí vai. Agora a questão permanece: por quê? Qual é o motivo de tudo isso? Inclusive, um seguidor aqui do canal apontou na semana passada um fato muito interessante sobre o nome de Et Etin. O deus do sol na mitologia egípcia era chamada de Aten ou Aton. Esse também foi o nome dado a uma cidade dourada perdida que foi descoberta em 2021 lá no Egito. Coincidência, será? A própria Et Ekrin também pode ser uma referência a Acheron, o rio da desgraça localizado lá no submundo do Hades, conhecido como o Rio da Dor. E olhando um pouco para esse planeta, não seria algo muito longe disso. Os outros nomes também possuem ligações interessantes, como At Aricia, que pode ser derivada da antiga cidade romana de Aricia, que tem associações com a deusa Diana, a deusa da caça da mitologia romana, ou até mesmo At Aitu, que pode vir de Aitu, a palavra polinésia para espíritos ou fantasmas malévolos. E essa foi de longe a parte mais intrigante desse episódio e aumentou ainda
ainda mais a minha curiosidade em relação ao mistério envolvendo todos esses planetas. Falando em planetas, nesse episódio também tivemos uma pequena pista sobre o mundo de origem do Jod Nanawood. Ele comenta que Et Ekron tem gosto de fuligem e poeira, assim como seu planeta natal, o que não necessariamente revela qual é o planeta em questão, mas pode ser algum planeta já conhecido que se encaixe nessa descrição, como por exemplo Corellia, que era conhecida por sua zona industrial muito forte, cobrindo grande parte do planeta e produzindo milhões de naves, speeders e destroyers, o que com certeza poderia gerar muita poluição, fuligem e poeira. Ou então, se quisermos dar uma viajada mesmo, o Jod pode ser oriundo dos mundos das cinzas, ou Ash Worlds. Afinal, ele disse Ash and Dust, cinzas e poeira. Os mundos das cinzas eram um setor de territórios localizados na orla exterior, lar do planeta Iego e suas 1000 luas, sendo uma dessas luas conhecida por ser populada por seres conhecidos como anjos. E a espécie desses anjos era a Diatim, que era um povo misterioso e belo com asas e pele reluzente, que era comumente confundido por exploradores espaciais por anjos. Vimos até essa espécie sendo mencionada pelo próprio Anakin em Ameaça Fantasma, quando ele perguntou se a Padme era um anjo das luas de Iego. O menino tinha 9 anos, mas o chaveco já estava em dia. Mas enfim, esse episódio teve um grande foco no Neil, que a cada episódio parece nos cativar cada vez mais. Eu acho que a série vem fazendo um excelente trabalho em apresentar esses novos personagens, balancear o protagonismo deles e trazer uma dinâmica muito fluida e natural para a tripulação. Na minha visão, eu senti que até agora cada episódio teve uma das crianças como seu foco principal. O primeiro episódio nos apresenta Et Etin e a trama da série pelos olhos do Wim. Já o segundo episódio nos mostra a destreza e a sagacidade da Fern, se tornando a líder da equipe e saindo das situações complicadas simplesmente com seu pensamento rápido. Já no episódio passado, tivemos a KB aparecendo mais, confrontando o Jod e se impondo, e possivelmente demonstrando uma certa sensitividade à força, conseguindo até sentir a presença do droid na cena de fuga da prisão. E agora tivemos um vislumbre do mundo pelo olhar doce e inocente do Neil, que nos mostra que a gentileza não é uma fraqueza. O Neil até pergunta o motivo dos Hatan e dos Troik estarem em guerra, ao que a garota revela que é por conta deles terem o seu rebanho de Iopis roubado, que por acaso essa espécie de mamíferos herbívoros são oriundos de Tatooine e Saleucami, geralmente habitando locais desérticos. E a gente já viu muito dessas criaturas em filmes e séries, principalmente lá em Tatooine com Obi-Wan. A garota também revela que esses povos estão em conflitos por gerações e gerações, o que impede o real avanço de sua sociedade. Se compararmos Et Ekron com Et Etin, isso fica muito evidente. E o Neil acaba oferecendo um ponto de vista diferente a essa menina, evidenciando justamente esse ponto que a gente comentou. E pela reação dela, eu acho que eventualmente quando ela assumir o posto de comandante do seu clã, ela vai buscar algum tipo de resolução pacífica, e que isso realmente vai conseguir fazer com que Et Ekron prospere. E como o Neil já não fosse adorável bastante, ele conseguiu se superar nesse episódio, tentando impressionar a menina, falando que ele é o melhor jogador de slapball e como esse esporte é violento e perigoso, quando na verdade deve ser só uma versão de queimada no universo Star Wars. Em termos de easter eggs, tivemos algumas coisas bem interessantes, como a regulagem da potência dos blasters. Na cena em que o Win tá treinando o tiro ao alvo, ele tá com um blaster em baixa potência, afinal é uma criança usando uma arma. Mas daí ele vai lá e aumenta a potência e cai para trás com o impacto do disparo. E isso é uma coisa que muita gente não sabe, mas é possível sim ajustar a potência dos disparos dos blasters e até mesmo da lâmina do sabre de luz, principalmente para situações como essa de treinamento. Aliás, eu já fiz um vídeo completo explicando como funcionam os blasters em Star Wars e eu tô deixando aqui em cima. Tivemos também duas cenas muito boas envolvendo o Jod Nanawood. A primeira com o SM-33 ativando o protocolo Babá, que foi bem inesperado e eu confesso que me fez rir. E também a reação do Jod sendo emboscado pelos Hatan, onde ele só olha em volta e fala: "Quer saber? Só atire em mim." Eu achei isso uma fala genial, porque vai muito ao encontro do que a gente vem falando sobre esse personagem, que parece estar numa maré de azar
Salazar, que não acaba mais, e eu rachei o bico com ele porque eu me senti muito representado. Tivemos também a aparição do droid RX, que é o piloto do busão lá em Et-Et, só que aqui ele tá completamente destruído e eu achei um paralelo interessante entre essas semelhanças dos planetas. E claro, não poderia deixar de falar que a menina dando uma pirueta completamente do nada me lembrou de duas coisas. O primeiro foi o ciborgue caolho lá do livro de Boba Fett, que gira pra dar um tiro sem necessidade nenhuma, é maravilhoso, e a outra é isso aqui. Parkour! O parkour surgiu na França na década de 1980. A ideia é que o atleta ultrapasse obstáculos usando só o próprio corpo. Salto e manobras livres, o parkour abre espaço para o autoconhecimento. Agora eu queria falar sobre o SM-33, que ficou repetindo que não podia dizer onde ficava Et-Etin. E na segunda vez que ele falou isso, eu pensei, caramba, e se ele se lembrar, mas literalmente não puder dizer? Isso seria genial. Eu achei que eles fossem até segurar isso por mais uns episódios, mas tudo acabou sendo revelado instantes depois. Graças a Fern ligando os pontos e repetindo o mesmo processo que ela fazia com o seu droid lá em casa. Mas enfim, tudo isso envolvendo o SM-33 também me lembrou muito de um dos melhores filmes de pirata da história, que é O Planeta do Tesouro, que inclusive tem uma trama e diversos elementos muito similares a Skeleton Crew, quase como se a série de Star Wars fosse um tipo de adaptação live action do filme de 2002. Enfim, o que eu quero apontar é que o SM-33 parece ter sofrido do mesmo mal que o Ben, ou B-E-N, que é o robô do Planeta do Tesouro, que teve parte de sua memória separada, que era bem a parte que continha as informações sobre o tesouro e as armadilhas que o cercavam. No geral, eu achei o episódio bem legal, segue na mesma vibe dos outros e acabou sendo aquilo que a gente estava especulando, uma aventura mais episódica, fechadinha, mas que avançou a trama em relação a esse mistério sobre os planetas joia da Velha República, que eu confesso que tá muito interessante e me deixou bem curioso para saber onde tudo isso vai dar. Em relação à direção do episódio, eu achei ela bem ok. Por se tratar dos Daniels, né, ganhadores do Oscar e tal, eu esperava algo mais fora da caixinha, mas eu acho que eles conseguiram balancear muito bem o tom mais lúdico e otimista que a gente teve com o Neil e entregaram uma cena bem perturbadora, bem tensa ali com o SM-33 despirocando e querendo desmembrar as crianças. Eu acho que essa cena mostrou o alcance da dupla em termos de direção e os tons que eles conseguem chegar. Dito isso, se eu fosse apontar algo que eu não curti muito nesse episódio, seria a falta de um conflito. Eu acho que faltou a gente ver algum tipo de desafio sendo superado, principalmente na cena em que as crianças encontram o George ali onde era pra ter uma guerra, uma batalha entre os Hatan e os Troik. Eu acho que tudo acabou sendo resolvido de uma forma tão simples e rápida que, dramaticamente falando, ficou aquela sensação de que ficou faltando algo. Quem sabe se eles tivessem realmente mostrado o conflito breve ali entre os dois grupos e mostrado o George tendo que escolher entre os seus preciosos e brilhantes créditos da Velha República ou a sua tripulação. Eu acho que mostrar essa escolha dele, mostrar o personagem tendo que tomar uma decisão dessas, poderia ter enriquecido o episódio em termos narrativos. De qualquer maneira, semana que vem teremos o 5º episódio de Skeleton Crew. Te espero aqui para mais uma análise completa. Até semana que vem e This is the Way.